Olá, queridos! O salmo de hoje tem como título Ao Mestre de Canto com Instrumentos de Corda, Salmo de Davi. Esse título indica que ele foi dirigido ao mestre do canto, que era o ministro de louvor e também o responsável por guardar os salmos sagrados no tabernáculo e mais tarde no templo. O título também nos diz que a música foi escrita especificamente para ser acompanhada por instrumentos de cordas. O contexto desse salmo não está muito claro. Alguns comentaristas defendem que o Salmo 3 e o 4 estão intimamente ligados, formando apenas uma composição dentro do contexto da rebelião de Absalão, filho do rei Davi, como nós vimos no vídeo passado. Mas seja qual for o contexto, é maravilhoso ver como Davi podia transformar sua aflição em cânticos de glória para Deus. Nesse salmo, Davi continua invocando a Deus e havia uma certa urgência no seu clamor. Ele não queria apenas lançar palavras ao céu, ele precisava da atenção de Deus para o problema que ele estava vivendo naquele momento. Ele diz, na angústia me deste alívio. O verbo escrito no passado significa que Deus já havia respondido à oração de Davi anteriormente e o havia livrado de uma crise fatal, da qual ele tinha saído mais forte do que antes. Mesmo assim, ele continuava a orar porque ainda tinha necessidades e aflições das quais precisava ser libertado. Davi sabia que não merecia ajuda alguma do Senhor, mas orou com base na misericórdia e no favor de Deus. Ele cria, e nós também devemos crer, que o Senhor, em sua graça, nos dá aquilo que não merecemos e em sua misericórdia não nos dá aquilo que merecemos. Davi faz uma pergunta bem pertinente. Até quando? Por quanto tempo os ímpios continuariam no seu caminho? Neste salmo, o problema são as calúnias e as mentiras maliciosas que transformaram a honra do rei em desgraça. A reputação do salmista estava sendo fortemente atacada. Então ele disse que o Senhor separa para si mesmo aquele que é piedoso. O piedoso é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, e, consequentemente, é aquele que tem suas orações ouvidas e respondidas por Deus. Davi descreveu a si mesmo como sendo piedoso, por isso ele tinha uma confiança especial nos atos de Deus em seu favor. Todos nós cristãos deveríamos ter a mesma segurança, estar confiantes de que Deus ouve as nossas orações e age em nosso favor. Nos versículos 4 e 5, Davi dá 5 instruções para quando percebermos que a ira está crescendo dentro de nós. Primeiro, não pecar. A ira pecaminosa produz palavras e atos pecaminosos. Paulo cita esse mesmo texto em Efésios 4:26, lembrando que nem toda ira é pecaminosa. Há uma ira santa contra o pecado que deve estar presente no coração de todo cristão. Em segundo lugar, quando sentimos a ira crescendo dentro de nós, devemos falar ao nosso coração. Devemos fazer um exame introspectivo e ver se não há em nosso próprio coração algum pecado não confessado que está servindo como um gatilho para a ira. Em terceiro lugar, ao perceber a ira crescendo dentro de nós, devemos sossegar. A reflexão sincera sobre o nosso coração não deve deixar o nosso coração inquieto. Depois da confissão, podemos desfrutar da doce paz de Deus, que excede a todo entendimento. Em quarto lugar, ao perceber a ira crescendo dentro de nós, devemos oferecer os sacrifícios de justiça, isto é, sacrifícios oferecidos pelos motivos corretos, de acordo com as prescrições da lei de Deus. Esses são os sacrifícios espirituais mencionados por Pedro. Veja o que ele escreveu. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Entre os sacrifícios espirituais, o que ocupa o primeiro lugar é o sacrifício de nós mesmos, pois nunca poderemos oferecer nada a Deus até que tenhamos oferecido a nós mesmos em sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Depois podemos oferecer as nossas orações, ações de graças, o louvor, as ofertas, o nosso serviço e tudo mais que um cristão fiel pode oferecer ao seu Senhor.
Hoje nós somos santuário, casas espirituais, onde são oferecidos também sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. E em quinto e último lugar, ao perceber a ira crescendo dentro de nós, devemos confiar no Senhor. Davi sabia o valor de oferecer os sacrifícios, mas ele também sabia que isso não poderia substituir a sua confiança no Senhor. É Ele quem nos capacita a vencer os impulsos da ira. Alguns comentaristas supõem que nos versículos 6 a 8, o salmista se refere aos seus próprios seguidores que o acompanhavam na fuga de Absalão e que estavam com medo e ansiosos como se fossem pobres e abandonados, não sabendo de onde viria o seu socorro. Eram palavras de desânimo, repetidas continuamente pelos queixosos, e quanto mais reclamavam, mais tensos deixavam uns aos outros. Mas para Davi, o resplendor do sorriso de Deus sobre ele e o seu povo e a certeza de que Deus se agradava deles era mais do que o suficiente. Quando sabemos que Deus é favorável a nós, o nosso coração se enche de alegria. Apesar das circunstâncias, Davi ainda podia ter a alegria do Senhor em seu coração. Podemos entender também que a pergunta do versículo 6 reflete a ansiedade geral da humanidade. Os ímpios ficam felizes somente quando têm dinheiro e prosperidade, mas nós podemos ser felizes mesmo em tempos difíceis, porque o Senhor colocou a sua alegria dentro do nosso coração. Por fim, Davi louva a Deus pela paz que o Senhor colocou em seu coração. Ele poderia dormir bem à noite em meio à adversidade e rodeado pelos ímpios. Seu sono seria tranquilo porque sua segurança vinha do Senhor. Podemos imaginar um homem deitado para dormir, atormentado por tudo que os seus inimigos ou falsos amigos dizem sobre ele. Davi poderia ser esse homem, mas em vez disso, ele confiou no Senhor e o resultado foi uma bela noite de sono tranquilo e reparador. E amanhã nós vamos refletir sobre a oração de Davi pedindo a proteção de Deus contra os seus inimigos, que não eram poucos. Teremos muito aprendizado em mais um cântico inspirado pelo Espírito Santo aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!